Imagine um lugar onde o vento parece contar histórias antigas, onde enormes montanhas surgem diretamente do oceano e onde pequenas casas coloridas parecem ter sido colocadas cuidadosamente entre vales cobertos por neblina. No meio do Atlântico Norte, existe um arquipélago que durante séculos permaneceu escondido dos grandes mapas do mundo, as Ilhas Faroé. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas a beleza quase surreal desse território, e sim a pergunta que muitos visitantes fazem ao chegar aqui. Como é possível construir uma vida em um lugar tão remoto? Localizadas entre a Islândia, a Noruega e a Escócia, essas ilhas parecem estar suspensas entre o mar e o céu. São 18 ilhas principais, formadas por antigas atividades vulcânicas, com penhascos gigantescos que mergulham em águas profundas e uma natureza que parece ainda não ter sido totalmente explorada. Durante muito tempo, as Faroé foram vistas como um ponto distante no mapa, quase como um último pedaço de terra antes da imensidão do oceano. Mas por trás dessas paisagens dramáticas, existe uma sociedade moderna, com cidades, escolas, tecnologia e pessoas que escolheram chamar esse lugar de lar. Enquanto muitos imaginam que viver aqui significa estar desconectado do mundo, os habitantes das Faroé mostram uma realidade diferente, um equilíbrio curioso entre isolamento e conexão. E ao longo deste documentário, você vai descobrir como funciona essa vida que poucos conhecem. A primeira coisa que impressiona quem chega é o silêncio. Não um silêncio vazio, mas aquele tipo de silêncio onde é possível ouvir a força da natureza ao redor. O som das ondas batendo contra as pedras, o vento atravessando os vales e as mudanças rápidas do clima fazem parte da rotina. Aqui, a natureza não é apenas um cenário bonito para fotografias. Ela dita o ritmo da vida. E existe um detalhe ainda mais fascinante. Apesar de parecer um lugar intocado pelo tempo, as Ilhas Faroé carregam uma história profunda de sobrevivência, adaptação e coragem. No decorrer dessa jornada, vamos descobrir como um povo conseguiu transformar um dos ambientes mais desafiadores do planeta em um dos lugares mais únicos para se viver. Quando olhamos para as Ilhas Faroé pela primeira vez, é fácil imaginar que estamos diante de um cenário criado para um filme. Montanhas verdes cobertas por nuvens baixas, cachoeiras que parecem cair diretamente no oceano e estradas estreitas atravessando paisagens completamente selvagens. Mas essa aparência quase fantástica esconde uma realidade geográfica extrema. Essas ilhas estão em uma das regiões mais imprevisíveis do Atlântico Norte. O clima aqui muda em questão de minutos. Um dia que começa com céu aberto pode rapidamente se transformar em uma tarde coberta por neblina e ventos fortes. Para quem chega de fora, isso pode parecer um desafio constante, mas para os moradores locais, essas mudanças fazem parte da identidade do lugar. Aprender a conviver com o clima é uma das primeiras lições de quem vive nas Faroé. Durante séculos, o oceano foi a principal barreira entre essas ilhas e o restante do mundo. Antes dos modernos túneis submarinos, aeroportos e embarcações rápidas, cada viagem precisava ser planejada com cuidado. O mar podia aproximar comunidades ou separar famílias por longos períodos, criando uma cultura onde paciência e resistência eram essenciais. Mas o isolamento também criou algo raro, uma forte preservação das tradições. Enquanto muitas regiões foram completamente transformadas pela globalização, as Ilhas Faroé mantiveram costumes, músicas, histórias e formas de vida que atravessaram gerações. Em muitos vilarejos, ainda é possível sentir a ligação entre o passado e o presente. E talvez o maior mistério dessas ilhas seja justamente esse contraste. Como um lugar tão pequeno conseguiu manter uma identidade tão forte em um mundo onde quase tudo está conectado? A resposta está nas histórias das pessoas que nasceram aqui e aprenderam a transformar distância em pertencimento. Para muitas pessoas, a ideia de viver em um lugar remoto parece impossível. Afinal, estamos acostumados a grandes cidades, ruas movimentadas e acesso rápido a praticamente tudo. Então surge uma pergunta inevitável. Por que alguém escolheria morar em um arquipélago no meio do Atlântico Norte, cercado por montanhas e quilômetros de oceano? A resposta começa na relação que os moradores têm com esse território. Nas Ilhas Faroé, viver longe dos grandes centros não significa necessariamente viver distante da felicidade. Muitos habitantes descrevem o lugar como uma região onde existe mais tranquilidade,
mais contato com a natureza e uma sensação de comunidade que dificilmente é encontrada em grandes cidades. Em pequenos vilarejos, a rotina pode parecer simples, mas existe uma riqueza escondida nos detalhes. As pessoas crescem conhecendo seus vizinhos, participam das mesmas tradições e mantêm uma conexão muito forte com o ambiente ao redor. Essa proximidade cria uma rede social onde todos têm um papel importante. Claro que nem tudo é fácil. A distância traz desafios reais, menos opções de serviços, viagens mais planejadas e a necessidade de adaptação ao clima. Para algumas pessoas, essa realidade seria difícil de aceitar, mas para outras, justamente esses desafios tornam a vida mais significativa. E talvez seja esse o segredo das Faroé. Elas não prometem uma vida fácil, mas oferecem algo que muitos procuram e poucos encontram. Um lugar onde o tempo parece passar diferente, onde a natureza está sempre presente e onde cada dia lembra que o ser humano ainda depende do mundo ao redor. Ao chegar às Ilhas Faroé, uma das primeiras sensações é perceber que a escala das paisagens desafia a imaginação. As montanhas parecem maiores do que deveriam, os vales parecem mais profundos e o oceano parece ocupar todos os espaços possíveis. É como se a natureza tivesse criado um cenário onde o ser humano é apenas uma pequena parte da história. As formações rochosas das ilhas foram moldadas ao longo de milhões de anos. Camadas de rocha vulcânica criaram penhascos impressionantes, alguns deles com centenas de metros de altura. Entre essas estruturas, surgem pequenas comunidades, muitas vezes com poucas casas, cercadas por campos verdes onde animais pastam enquanto o vento sopra constantemente. Os vilarejos possuem uma beleza diferente daquela encontrada em grandes destinos turísticos. Não há multidões, enormes construções ou ruas cheias de movimento. Em vez disso, existe uma atmosfera calma, onde a arquitetura tradicional combina com a paisagem natural de uma forma quase perfeita. A neblina é uma presença constante e cria um dos elementos mais marcantes do arquipélago. Ela cobre as montanhas, aparece sobre o mar e desaparece tão rapidamente quanto chegou. Para os moradores, ela não é apenas uma mudança climática, ela faz parte da personalidade das ilhas. Mas existe algo ainda mais interessante por trás dessas paisagens. Cada montanha, cada estrada e cada vilarejo possuem histórias humanas. E é justamente quando começamos a olhar além da beleza que descobrimos como esse povo conseguiu sobreviver e prosperar em um ambiente tão extremo. Muito antes dos turistas chegarem para admirar as paisagens das Ilhas Faroé, outros viajantes já enfrentavam o oceano em busca de novas terras. Entre os primeiros habitantes conhecidos estavam povos ligados à expansão nórdica, especialmente os vikings, que chegaram ao arquipélago há mais de 1000 anos, trazendo suas tradições e conhecimentos de navegação. Esses primeiros moradores encontraram um território difícil. As ilhas não ofereciam grandes áreas para a agricultura e o clima exigia constante adaptação. A sobrevivência dependia da pesca, da criação de animais e de uma profunda compreensão do ambiente. Cada viagem pelo mar precisava considerar ventos, correntes e mudanças repentinas no tempo. Com o passar dos séculos, a cultura local começou a se formar a partir dessa mistura entre isolamento e herança nórdica. Muitas histórias antigas foram transmitidas oralmente, preservando memórias de famílias, batalhas, viagens e desafios enfrentados pelos primeiros habitantes. Uma das marcas mais fortes dessa herança aparece na língua e nas tradições. O idioma faroês mantém conexões com antigas línguas nórdicas e carrega séculos de história em suas palavras. É uma prova de como uma comunidade pequena conseguiu proteger sua identidade através do tempo. Mas a verdadeira surpresa está no fato de que a chegada dos vikings não foi apenas o começo de uma história antiga. Ela criou as bases de uma sociedade que ainda hoje continua evoluindo. E para entender completamente as Faroé modernas, precisamos descobrir como esse passado moldou a maneira como seus habitantes vivem até hoje. Se existe algo que define as Ilhas Faroé antes de qualquer outra coisa, não são as montanhas nem o oceano, é o clima. Um clima que muda sem aviso, que transforma paisagens em questão de minutos e que, de certa forma, moldou a forma de pensar de quem nasceu aqui. Imagine começar o dia com céu claro e, pouco tempo depois, estar cercado por ventos tão fortes que parecem empurrar o mundo inteiro. Para muitos lugares, isso seria um caos. Aqui, isso é rotina. E é justamente essa imprevisibilidade que ensinou os habitantes a viverem com adaptação constante.
Ao longo das gerações, essa relação com o clima criou uma característica marcante: resiliência. Não aquela resiliência romantizada, mas uma real, construída no dia a dia. Planejar, mudar planos, aceitar o inesperado. Tudo isso faz parte da cultura local. E existe algo curioso. Quanto mais difícil o ambiente, mais forte parece a conexão entre as pessoas. Nas Faroé, o clima não separa, ele une. Quando o tempo fecha, comunidades inteiras aprendem a depender umas das outras. No fim, o clima não apenas define o ambiente. Ele define o comportamento, a mentalidade e até a forma como o tempo é percebido por quem vive nesse pedaço isolado do mundo. Ao percorrer as Ilhas Faroé, uma das cenas mais comuns é encontrar vilarejos tão pequenos que parecem ter sido esquecidos pelo mapa. Casas espalhadas entre colinas verdes, estradas estreitas e uma sensação constante de tranquilidade absoluta. Mas o que realmente chama atenção não é o tamanho dessas comunidades, é a proximidade entre as pessoas. Aqui, quase todos se conhecem. Não como conhecidos distantes, mas como parte de uma mesma rede social viva, onde cada rosto tem uma história. Essa proximidade cria um tipo de convivência raro no mundo moderno. As pessoas compartilham responsabilidades, celebram juntas e também enfrentam dificuldades como grupo. O individualismo dá espaço a uma forma de vida mais coletiva. E isso não acontece por acaso. Em um lugar isolado, onde o clima pode dificultar deslocamentos e o mar pode separar comunidades, a união se torna uma necessidade, não apenas uma escolha. É por isso que, mesmo em aldeias pequenas, existe uma sensação de pertencimento muito forte, como se cada pessoa fosse uma peça essencial para manter o equilíbrio do lugar. Quando alguém pensa em um lugar remoto como as Ilhas Faroé, pode imaginar uma vida parada no tempo, mas a realidade é bem diferente. Aqui existe rotina, trabalho, compromissos e uma vida que se adapta ao ambiente sem perder sua identidade. O dia a dia dos moradores combina modernidade com tradição. Muitas famílias trabalham em setores ligados ao mar, enquanto outras atuam em serviços, educação e tecnologia. A vida não é isolada do mundo moderno, ela apenas funciona em outro ritmo. A família tem um papel central na estrutura social. Em muitas casas, 3 gerações convivem próximas ou mantêm contato constante. Essa proximidade fortalece os laços e ajuda a preservar tradições que passam de geração em geração. E apesar da modernidade presente, certas tradições continuam vivas. Festas locais, encontros comunitários e costumes antigos ainda fazem parte da rotina. Não como algo forçado, mas como parte natural da identidade cultural. No fundo, viver aqui é equilibrar 2 mundos, o antigo e o moderno, o isolado e o conectado, o tradicional e o contemporâneo. Nas Ilhas Faroé, o mar não é apenas uma paisagem bonita ao fundo. Ele é uma estrada viva, uma fonte de alimento e, por séculos, a principal conexão com o resto do mundo. Antes das estradas modernas e túneis subterrâneos, era o mar que ligava as comunidades. Viagens dependiam das condições climáticas e exigiam coragem, experiência e respeito absoluto pela natureza. A pesca sempre teve um papel essencial na sobrevivência local. Peixes não eram apenas alimento, eram base da economia, da cultura e da identidade do povo. Até hoje, essa relação permanece forte. Mas o mar também representa risco. Suas águas são profundas, frias e imprevisíveis. Ele pode trazer sustento, mas também exige cuidado constante. Essa dualidade faz parte da vida nas ilhas. E talvez seja por isso que os habitantes desenvolveram uma relação tão respeitosa com o oceano. Ele não é dominado, ele é compreendido. Se existe uma atividade que define a economia das Ilhas Faroé, essa atividade é a pesca. Ela não é apenas uma profissão, mas uma herança cultural que atravessa gerações. Desde os primeiros habitantes, o mar foi a principal fonte de sobrevivência. Com o tempo, essa necessidade se transformou em uma indústria organizada, moderna e altamente eficiente. Hoje, a pesca representa uma parte fundamental da economia local, movimentando comunidades inteiras e sustentando muitas famílias. Portos pequenos, mais ativos, mostram a importância dessa atividade no cotidiano. Mas o que chama a atenção é como tradição e tecnologia coexistem. Barcos modernos operam com sistemas avançados, enquanto o conhecimento tradicional dos pescadores ainda é valorizado.
No fim, a pesca nas Ilhas Faroé não é apenas sobre economia. É sobre identidade, continuidade e uma relação profunda com o oceano que define toda a existência desse arquipélago. Em um mundo onde a arquitetura moderna tende ao vidro, ao aço e ao concreto, as Ilhas Faroé apresentam uma solução que parece vir de outro tempo. Casas com telhados cobertos por grama se espalham pelos vilarejos, criando uma integração quase perfeita entre construção humana e natureza. Essa escolha não é apenas estética. Ela nasceu da necessidade. Durante séculos, os habitantes precisaram enfrentar ventos fortes, chuvas constantes e temperaturas instáveis. A grama sobre os telhados funcionava como isolamento natural, ajudando a manter o calor dentro das casas e protegendo as estruturas. Com o tempo, essa técnica deixou de ser apenas uma solução prática e se tornou parte da identidade cultural das ilhas. Hoje, ela simboliza a forma como o povo faroês aprende a se adaptar ao ambiente sem tentar dominá-lo. O mais interessante é que, mesmo com a modernização, essa tradição não desapareceu. Pelo contrário, ela continua viva, sendo preservada em muitas construções novas como uma forma de manter a conexão com o passado. E assim, o cenário urbano das Ilhas Faroé se mistura ao natural de uma forma única, onde é difícil distinguir onde termina a paisagem e onde começa a vida humana. Em muitos lugares do mundo, tradições antigas acabam sendo esquecidas com o tempo, mas nas Ilhas Faroé, elas ainda fazem parte da vida cotidiana, como se o passado estivesse sempre presente no dia a dia. Festas locais, encontros comunitários e celebrações sazonais continuam sendo importantes. Esses eventos não são apenas momentos de lazer, mas formas de reforçar a identidade cultural de um povo que vive em constante relação com o isolamento. Algumas tradições podem parecer estranhas para quem vem de fora, mas para os habitantes, elas representam continuidade. São práticas que conectam gerações e mantêm viva a memória coletiva das ilhas. A música e a dança também têm um papel importante nesse cenário. Em reuniões comunitárias, é comum ver pessoas de diferentes idades participando juntas, reforçando laços sociais que vão além da família. E o mais impressionante é que, mesmo com o avanço da tecnologia e da globalização, muitas dessas tradições não foram substituídas, elas foram integradas à vida moderna. Nas Ilhas Faroé, a natureza não é apenas um cenário ao redor das cidades. Ela é uma presença constante, ativa e muitas vezes imprevisível. Montanhas, penhascos e o oceano fazem parte da vida diária de forma profunda. Essa convivência cria uma relação de respeito. Os habitantes não tentam controlar a natureza, mas sim compreender seus ritmos, saber ler o clima, observar o comportamento do mar e respeitar os limites do ambiente é parte essencial da sobrevivência. Em muitos lugares, a natureza é vista como algo a ser explorado. Aqui, ela é vista como algo a ser ouvido. Existe uma consciência clara de que cada decisão humana precisa levar em conta o impacto do ambiente. Essa relação também influencia a forma como as pessoas se comportam. Há uma sensação constante de humildade diante da força natural que cerca as ilhas. E talvez seja justamente essa conexão profunda que torna as Faroé tão diferentes de outros lugares do mundo. Aqui, o ser humano nunca está separado da natureza. Ele faz parte dela. Crescer nas Ilhas Faroé significa viver uma infância cercada por paisagens naturais intensas e uma comunidade pequena, onde todos acabam se conhecendo ao longo do tempo. As escolas locais seguem padrões modernos de educação, mas o ambiente ao redor é completamente diferente das grandes cidades. Crianças crescem observando o mar, as montanhas e as mudanças rápidas do clima como parte natural da vida. A juventude, por outro lado, traz desafios e escolhas importantes. Muitos jovens eventualmente deixam as ilhas para estudar no exterior, em busca de novas oportunidades. No entanto, uma parte significativa retorna depois de algum tempo. Esse retorno não é por falta de opções, mas por conexão. Muitos descobrem que, apesar do mundo oferecer possibilidades maiores, existe algo especial na vida simples e equilibrada das ilhas. E assim, a vida se constrói entre partidas e retornos, entre o mundo lá fora e o sentimento de pertencimento que as Faroé oferecem. Viver em um lugar remoto como as Ilhas Faroé pode parecer idílico à primeira vista, mas existem desafios que nem sempre são visíveis em fotografias ou vídeos turísticos.
A distância física do resto do mundo pode dificultar o acesso a certos serviços, produtos e oportunidades. Viagens internacionais exigem planejamento e o clima pode, em alguns momentos, interromper conexões importantes. Outro desafio está na sensação de isolamento em determinados períodos. Mesmo com tecnologia e internet, há momentos em que a distância geográfica se torna mais perceptível. Por outro lado, esses desafios também criam uma comunidade mais unida e resiliente. As pessoas aprendem a depender umas das outras e a valorizar mais as conexões locais. E é nesse equilíbrio entre dificuldade e adaptação que a vida nas Ilhas Faroé continua seguindo seu ritmo único, silencioso e constante. Pode parecer contraditório imaginar tecnologia avançada em um arquipélago isolado no meio do Atlântico Norte, mas as Ilhas Faroé são justamente esse contraste vivo entre passado e futuro. Apesar da aparência rústica das paisagens, o país possui uma infraestrutura moderna surpreendente. Túneis submarinos conectam ilhas inteiras, criando uma rede de mobilidade que transforma o que antes era isolamento em conexão constante. A internet, de alta velocidade, está presente até em pequenas comunidades, permitindo que moradores trabalhem com o mundo inteiro sem sair de suas casas cercadas por montanhas e oceano. Esse avanço tecnológico não apagou a identidade local. Ele se adaptou a ela. Aqui, a modernidade não substitui o antigo, mas convive lado a lado com ele. E talvez esse seja um dos maiores segredos das Faroé. O futuro chegou, mas não apagou o passado. Durante muito tempo, as Ilhas Faroé permaneceram fora do radar do turismo global. Mas nos últimos anos, algo começou a mudar. Viajantes em busca de lugares autênticos passaram a descobrir esse destino isolado. O interesse não vem de resorts ou grandes atrações urbanas, mas da sensação de estar em um lugar quase intocado. Paisagens dramáticas, silêncio profundo e natureza bruta se tornaram o verdadeiro atrativo. No entanto, esse crescimento também traz desafios. O aumento do turismo exige equilíbrio para não comprometer o ambiente e o estilo de vida local. Os habitantes, conscientes disso, tentam manter o controle sobre o tipo de visitação que recebem, preservando a essência do lugar. E assim, as Faroé se encontram em um momento delicado. Serem descobertas pelo mundo sem perder aquilo que as torna únicas. Há lugares nas Ilhas Faroé que desafiam qualquer tentativa de descrição. Montanhas que desaparecem nas nuvens, penhascos que caem diretamente no mar e vales que parecem não ter fim. Em certos momentos, a sensação é de que o tempo parou. A luz muda rapidamente, criando cenários que parecem pintados à mão, como se cada hora do dia revelasse uma nova versão do mesmo lugar. Cachoeiras caem de alturas impressionantes, diretamente no oceano, enquanto aves marinhas cruzam o céu em padrões quase hipnóticos. Não é difícil entender por que muitos visitantes descrevem as ilhas como um lugar fora do mundo. Aqui, a natureza não foi suavizada pelo homem. Ela permanece crua, intensa e dominante. E talvez seja exatamente isso que torna as Faroé tão inesquecíveis. A sensação de estar diante de algo que não foi criado para ser domesticado. Como todo lugar em transformação, as Ilhas Faroé enfrentam uma pergunta inevitável: como crescer sem perder sua essência? O desenvolvimento econômico e tecnológico traz oportunidades importantes, mas também levanta preocupações sobre preservação cultural e ambiental. Há um equilíbrio delicado entre abrir as portas para o mundo e proteger aquilo que torna o arquipélago único. Esse debate faz parte da realidade atual das ilhas. Muitos habitantes acreditam que o segredo está na moderação. Evoluir sem abandonar tradições, modernizar sem apagar a história. E o futuro das Faroé talvez dependa exatamente disso, da capacidade de manter sua identidade enquanto o mundo ao redor continua mudando rapidamente. No início deste documentário, a ideia de fim do mundo parecia remeter a isolamento, distância e dificuldade. Mas ao longo dessa jornada, essa definição começa a mudar completamente. Viver nas Ilhas Faroé não é estar no fim de tudo, mas talvez no começo de uma outra forma de vida. Uma vida onde natureza, comunidade e tradição ainda têm um peso real. Aqui, o tempo não parece correr mais rápido, ele parece respirar junto com o ambiente. Cada dia é moldado pelo clima, pelo mar e pelas pessoas que compartilham o mesmo espaço.
E talvez o verdadeiro significado de viver aqui não seja estar longe do mundo, mas estar profundamente conectado a ele de uma forma diferente. No fim, as Ilhas Faroé não são o fim do mundo. São um lembrete de que ainda existem lugares onde o mundo é sentido e não apenas vivido.